This summer, if you're planning to go camping, don't. If you're looking forward to midnight swims, don't. Sneak on back to the campsite. Get some matches. Build us a hot fire. Don't be long. And if you're thinking about being with someone when no one can see you, don't. Mais uma curiosidade bastante interessante é este filme The Burning de 1981, que saiu numa edição 4K muito bonitona há um tempo atrás, se calhar há 2 anos. Eu tenho andado a adiá-lo, não sei porquê, e finalmente vi-o há pouco tempo. Nunca o tinha visto, atenção, era daqueles que me tinham falhado, e uma das razões pela qual muita gente vê este filme é que este filme é o tal filme de terror com o George Costanza. Ele é um dos personagens principais, não é? Acaba por ser quase possível colocá-lo 10 anos depois na série Seinfeld, porque de facto ele tem a característica de um George Costanza e é, segundo a crítica, não é? E segundo a opinião de quem sabe, um dos filmes, um dos slashers mais icónicos dos anos 80. Ele é de 81, que é realizado por Tony Milan. Parece-me ser um clone, não é, do Sexta-feira 13, porque se passa exatamente da mesma maneira. Ora, vamos ver um antigo monitor num acampamento de férias, como existem tantos nos Estados Unidos, que é o Cropsey, é desfigurado durante uma prank que lhe fazem. Os putos metem-lhe uma caveira com umas velas em cima, o senhor acorda assustado, atira aquilo para o chão e rapidamente está tudo a arder e o gajo fica lá todo queimado. É enviado para um hospital onde lhe dizem, passado 5 anos, pá, temos muita pena, fizemos tudo o que conseguimos, mas de facto não conseguimos fazer-lhe os tratamentos, não é? Os implantes, não conseguimos fazer com que o senhor ficasse com um aspecto relativamente normal. Pá, mas isto nós nunca vimos o senhor, sabemos que ele sai do hospital, a primeira coisa que ele faz, claro, como toda a gente que está há 5 anos no hospital, vai a uma prostituta e, antes de efetivar o coito, mata a senhora. Pela reação da senhora, nós percebemos que o gajo deve ser horrível, e então ele, a partir daí, desloca-se para o tal campo, não é? Não é o Crystal Lake, é outro lake qualquer, vai para esse campo de férias, para esse acampamento onde os pais despejavam os miúdos durante o verão, e então começa a matar. Um a um, lá vai dando conta dos putos todos, até, claro, no fim, ser parado de uma maneira sempre dúbia e meio obscurecida, porque há sempre a possibilidade de ele voltar numa sequela. De facto, sobrepondo um com o outro, em termos de narrativa, é muito parecido com o Sexta-feira 13, que, recorde, saiu no ano anterior. A internet diz que este até estava em produção antes, esta é uma adaptação de uma lenda urbana muito famosa deste tal Cropsey, pelo que talvez seja o Sexta-feira 13 a copiar isto e este atrasou-se. Enfim, a verdade é que este saiu depois e isso ninguém lhes pode tirar. Este filme foi escrito pelos irmãos Weinstein, não é? Foi uma história do Harvey Weinstein, que neste momento está parado dentro de uma cela de prisão depois de ter andado às 2 da manhã, uma a uma, a virar todas as atrizes famosas contra a sua vontade, que iriam entrar nos seus filmes, e foi o argumento depois adaptado pelo seu irmão Bob e por Peter Lawrence. Este filme tem uma curiosidade também ainda maior, que é o primeiro filme da Miramax, a tal empresa que foi criada pelos irmãos Weinstein, que seria, se calhar, inicialmente uma espécie de canon para filmes de terror e filmes de ação, que depois acabou por ter outro destino. Eles acabaram por, como sabemos, ter uma linha mais mainstream e menos ofuscada como a Canon. É um filme de baixo orçamento, foi filmado em campos de férias reais, pelo que me parece, pela autenticidade, até porque é difícil recriarem aquele ambiente sem gastar uma fortuna, e tem a curiosidade de ter Tom Savini a fazer os efeitos especiais, e nós sabemos, onde Tom Savini aparece, que as coisas correm sempre muito bem. Eu já tinha feito o Sexta-feira 13, tinha feito Dawn of the Dead, antes disso, acabou por recusar o Sexta-feira 13 parte 2 porque estava neste filme. Não sei, digamos que este filme, na minha opinião, é superior ao Sexta-feira 13, mas o tempo não lhe foi favorável. Tirando esta reedição em 4K que agora foi feita, eu diria que é um filme bastante esquecido. É também um filme que tem montes de estrelas que na altura não eram ninguém, como Sexta-feira 13 teve também
alguns, e o Pesadelo em Elm Street também. Este aqui também tem essa questão, que era onde os atores entravam, não é? Era a porta de entrada muitas vezes era este, série B, série Z, e eles acabavam por se tornar famosos. Mais uma vez, é um filme que foi muito mal recebido pela crítica da altura, por causa deste efeito cópia, mas foi um sucesso no Japão, tal Big in Japan, que se falava nos anos 80, em que de vez em quando havia coisas que eram fracassos totais e no Japão eram big. Este é um desses fenómenos. Mais tarde acabou por voltar, não é? Entrar no circuito, como está agora, e pronto. Mais uma vez, um filme de culto. Digamos que é um filme velho, que se vê bem. Uma das cenas mais memoráveis é o Massacre da Jangada, que vocês já devem ter apanhado aí algures, em que vão os miúdos numa jangada a descer o rio e o senhor aparece e conta-lhes uma história à base de facada. Não tem Final Girl, neste caso tem um Final Boy. Tentou-se, não é? Houve aqui uma tentativa de modificar as coisas, mas acabou por não se tornar tradição. Portanto, isto seria mais uma saga a associar ao Sexta-feira 13, ao Halloween, ao Pesadelo em Elm Street e a todos os filmes que da altura se foram criando. Infelizmente, eu acho que ele não teve, pelo menos não apanhei em lado nenhum, não teve nenhuma sequela. E merecia, de facto merecia, porque este herói estava feito para 10 filmes diferentes. Como já tinha falado há bocado, tem o Jorge Costanza, não é? Que é o Jason Alexander. Tem Holly Hunter, que depois acabou por ganhar um Oscar no piano. E tem mais meia dúzia de atores que vocês, olhando para eles, vocês conhecem-nos de qualquer lado, daqueles papéis todos do cinema dos anos 80. Lá está, é o primeiro filme da Miramax, logo aí tem uma espécie de um lugar especial e é um exemplo perfeito de um slasher dos anos 80. A ferramenta que ele usa é uma daquelas tesouras de cortar arbustos, ele usa sempre isso para matar toda a gente. É muito criativo, os efeitos especiais são bons, as matanças são boas, apesar de só, sei lá, a partir dali dos 45 minutos, 50, é que a coisa começa a ganhar tração. Até aí é a história do acampamento que se vê bem, não é seca, como às vezes diria que aqueles primeiros 45 minutos estabelecem bem ali a relação entre eles e dá-nos logo ali para ir para a nossa equipa, para a qual daqueles miúdos nós nos identificamos mais. Foi dado já como perdido e esquecido, voltou agora a aparecer e digamos que é um filme muito agradável que vocês, só se forem burros, é que vão deixar passar. What happened one summer 5 years ago is about to happen again and again and again.